Olá, gente querida. Passamos pela Semana da Pátria, saudando a grandeza e a beleza da nossa nação brasileira, essa terra abençoada que Deus nos deu. Tivéssemos nós o mesmo apreço que tem o povo de Deus por Sião e Israel pelo seu chão, como nós lemos nesses salmos todos, certamente nós estaríamos em uma condição também melhor. Agora nos preparamos para a chegada da Semana Farroupilha. Vamos falar dela daqui a alguns dias. Mas hoje, aproveitando que a Semana da Pátria ainda é um assunto quente e a Semana Farroupilha está quase chegando, eu gostaria de repartir com vocês alguns pensamentos partindo de mais um dos salmos que reflete sobre essa questão. No caso de hoje, meditaremos acerca do salmo de número 79, o salmo para o nosso dia. Como eu falei, seria importante termos uma visão mais positiva do nosso país. Sei que às vezes é difícil, pois os nossos erros e desilusões são tantas que parece que nos impedem de superar uma visão negativa. Eles também são muito evidenciados pela mídia, que nos passa a sensação constante de não termos jeito, que não há cura para os males que assolam o país. E eles não são poucos, como todos nós sabemos. Creio que o mais sensato e o caminho a seguir seria o caminho do equilíbrio. É sabermos reconhecer e saudar as coisas boas deste país, nos alegrarmos com os seus avanços e progressos, sem nos esquecermos dos seus problemas, sem tapar o sol com a peneira e fechar os olhos para as grandes lacunas que se perpetuam. Creio que nós temos avançado em muitas áreas, em termos de infraestrutura, de produção, de exportação, enfim, se há muitas empresas estatais obsoletas, por exemplo, e das quais há muito o Estado deveria ter se livrado, há muitas outras bem importantes e interessantes, como é o caso da Embrapa, uma estatal que há muitos anos se dedica à pesquisa e certamente devemos a ela o grande desenvolvimento do campo. A sua pesquisa e trabalho gerou um crescimento ímpar para a nossa agricultura e pecuária, a ponto de literalmente ser a salvação da lavoura do país, falando economicamente, nestes últimos anos. Sem dúvida, precisamos olhar com mais atenção e mais cuidado para uma outra área, que é a do ensino. O ensino precisa se tornar na grande prioridade desse país, para termos um futuro melhor. E neste processo todo, famílias e governos precisam se aliar, pois creio que educação, em grande parte, se dá em casa. É tarefa nossa, de pais e mães. É um compromisso das famílias, e que elas têm negligenciado solenemente há algumas décadas. Transferem todo o processo para as escolas. A estas lhes cabe o ensino formal, e este é dever do Estado. Ele precisa cuidar deste ensino e buscar melhores resultados, porque ano a ano vamos ficando para trás, nos comparativos internacionais. E isso não apenas por mais recursos, não passa só por isso, pois os recursos obrigatórios para a área da educação não são pequenos. Agora mesmo o Congresso decidiu tornar o Fundeb numa obrigação orçamentária permanente
criando uma nova lei que amplia os recursos a serem investidos na educação básica por parte de municípios, estados e também na nação. Então parece estar claro que se o problema maior não são os recursos, deve estar na gestão. E eu não sou especialista nesta área, mas nós temos que procurar entender por que países com muito menos recursos conseguem resultados tão melhores do que os nossos na área da educação. Enfim, eu creio que também para isso nós vamos encontrar saídas. E aí eu gostaria de voltar os olhos nesse momento para o nosso estado, e falo como gaúcho, mas que por dever de ofício morou metade da sua vida fora e longe desse pago. É muito interessante observar que, no nosso caso particular, não falta autoestima. Orgulhamo-nos de ser gaúchos. Sempre falamos bem da nossa terra. Temos raízes, tradições, e quem não é daqui até estranha, pois para o gaúcho tudo aqui é mais, tudo aqui é melhor. Temos até a maior revolução do país. Perdida, é verdade, mas que celebramos todos os anos. A mais longa das lutas, que com os seus feitos memoráveis se tornou parte da nossa história. De tal forma que mesmo sendo daqui, certo dia quando eu passei pela orla do gasômetro vindo em direção à Zona Sul e olhei para aquele acampamento que havia surgido do nada ali, eu me assustei. Chamam de acampamento Farroupilha, é uma loucura. Aquele cheiro de costela gorda, as danças, os festejos, enfim, do nada tinha aparecido uma cidade naquele lugar. Eu não conhecia isso. De fato, ninguém fora daqui sabe o hino do seu estado como nós sabemos. Em poucos lugares do Brasil se cultivam tanto as raízes e tradições como por aqui. E isso é muito legal. Falo que sou gaúcho com orgulho por onde eu ando. Muitas vezes, ao me encontrar com outros gaúchos em plagas distantes, no dia do 20 de setembro, nós paramos para juntos cantarmos o hino do estado. Mas hoje, devo admitir que há muita ufania nisso, porque olhamos muito para o passado, cultivamos as belas tradições, o que é rico, bom e bonito, mas isso não deveria nos levar a descuidar do presente e do futuro, como está acontecendo. Esta mania de grandeza não combina com o nosso presente e deixa o futuro bastante incerto. É só olhar em volta e ver como nós temos ficado para trás, comparando com outros estados. Como chegamos a uma situação tão precária, com tudo o que temos e o que nós somos. Se olharmos o Salmo 79, vamos perceber que é isto que Israel vivia no momento em que ele foi escrito. Viviam do passado, das suas glórias pretéritas, porque haviam abandonado ao Senhor. Agora, na mais profunda aflição, clamam para Deus, para que Ele dê paga aos seus inimigos. Pois as nações vizinhas se avantajaram sobre eles, os reduziram ao pó, profanaram a sua herança, nas suas bocas viraram motivo de piada, devoraram a Jacó e assolaram as suas moradas, como diz o Salmo 7. Se vocês lerem bem o Salmo, verão que algo é recorrente. Não há reconhecimento dos seus erros. Não há uma confissão de culpa. Pelo contrário, a culpa sempre parece ser de Deus. Assim ele diz no verso 5, até quando, Senhor? Será para sempre a tua ira? Arderá como fogo o teu zelo? Levanta-te e mete o pau neles. Que interessante, né? Não há um meia-culpa.
Não olham para os fatos tentando entender o porquê chegar até ali naquela condição. Não há uma correção de rumos e um pacto por uma mudança. Me lembrei de um antigo hino que diz: a começar em mim, quebra corações, para que todos sejamos um como Tu és em nós, Deus. A começar em mim. A atitude por uma mudança tem que começar sempre em nós, de dentro para fora. Pensem nisso. E também diante desse cenário pandêmico que nós vivemos. Há o que mudar, do que nos arrepender, por onde começamos. Que Deus nos ajude e nos socorra dentro dessa reflexão. Um grande abraço a todos.